Olá, pessoal! Bem-vindo para mais uma live aqui da Jornada 10K. Para quem não me conhece, sou Fabiana Paião, trabalho com arquitetura residencial, tem 14 anos que eu trabalho nesse nicho e hoje nós vamos falar sobre nicho e cliente. Como escolher, né? Como que eu vou escolher cliente e nicho nessa gama, né? Nessas possibilidades enormes que existe dentro do designer e da arquitetura. Como que você vai poder fazer para escolher quem você quer trabalhar e onde você quer trabalhar? Né? Existem algumas formas de você poder estudar isso e eu vou mostrar aqui para vocês hoje como que é que você pode fazer sem muita neura com essa parte do nicho, tá? Sem muita, como que eu posso dizer, sem ficar tão preocupada em caminhar, mesmo que você não tenha um nicho, tá? Porque às vezes você não tem o nicho, fica muito preocupado e não começa a trabalhar, ou não sabe quem é seu cliente ideal e fica se apegando a isso para poder trabalhar. Mas existem formas de poder estudar isso de uma maneira mais tranquila, né? O pessoal tá chegando, entrando na live, sejam bem-vindos, tá? Quem quiser encaminhar, hoje nós vamos falar aqui sobre cliente ideal e nicho, como escolher. Se você quer também que seus amigos participem dessa live, vamos lá para a setinha, vamos compartilhar conteúdo, que aqui a gente não é pão duro de conteúdo, né? Vamos entregar isso para todo mundo. Boa noite, Martins, tudo bem? É só você ir nessa setinha que tem aqui embaixo, ó, e encaminhar para todos os amigos que estão aí. Eles vão participar da live também para entender essa parte. Então, muitas vezes a pessoa se forma na faculdade e não tem a mínima noção com que área vai trabalhar, né? Não sei com que área eu vou trabalhar. E o que eu falo para você de início é experimente um pouco, né, do que tá aparecendo para você, até para você ter uma noção se você vai gostar ou não. Mas existem algumas formas de você pensar em como que você quer trabalhar isso, né? O nicho, por exemplo, que todo mundo fala, como que é para escolher meu nicho? Eu preciso mesmo escolher o nicho, né? Eu vou falar aqui da importância de você, assim, ter um nicho mais definido, né? O que a gente chama de ter um segmento dentro do mercado. Isso facilita muito. Por quê? Porque quando você não tem um nicho específico, você está falando para todo mundo. Então, você está atirando para todos os lados. E quando você atira para todos os lados, isso que eu estou falando aqui quando a gente vem falar de marketing, de estratégia de negócios, tá? Então, quando você não tem algo definido no seu negócio de qual é o nicho que eu vou trabalhar, por exemplo, aqui no meu escritório eu trabalho projetos residenciais, é o maior, né, nicho. Não quer dizer que eu não vá atender outros, mas é o nicho maior. Então, eu tenho esse carro-chefe, né? O carro-chefe é o projeto residencial, tá? Então, para mim, é muito mais fácil ter essa comunicação com essas pessoas, porque eu sei dos benefícios que eles precisam, das dores que eles têm, né? Aí eu começo a trabalhar mais aí essa parte do cliente, tá? Mas quando você tem esse nicho, você segmenta dentro do mercado, é importante porque você consegue muitas vezes, tá? Ter algumas coisas que você precisa. Eu peguei até aqui alguns itens para trazer para você entender a parte de nicho, tá? Então você vai ver aí, eu vou até dar uma coladinha aqui na minha anotação. Você vai ver se é mensurável, tá? Então quando você vai ver o seu nicho, você vai ver se ele é mensurável. Mas o que é isso, né? É o tamanho, tá? As características e o poder de compra que as pessoas terão nesse nicho que você tá, né? Se ele vai ser assim um nicho bom de você trabalhar, se ele é um nicho concreto para você trabalhar, tá? E aí vem a substancialidade do nicho. E o que é isso, tá? É ver se você vai ter cliente suficiente dentro desse nicho para poder atender. Dentro do nicho, dentro da área de arquitetura e design, gente, existem diversos nichos, mas muitos nichos mesmo que você pode trabalhar. E a acessibilidade. A acessibilidade, o que é isso, né? Como é que você vai atingir esse segmento?
tá? É um segmento que eu vou atingir com facilidade, né? Como é que eu vou trabalhar esse nicho? Eu tenho um domínio mais fácil ali para poder trabalhar nesse assunto? Se eu não tenho, eu tenho que começar a trabalhar isso para poder ir trabalhando dentro desse nicho, né? E diferenciação. Gente, diferenciação é uma das coisas que mais vai fazer você se destacar dentro do nicho que você escolher. Porque quando a gente fala de nicho, né, por exemplo, qual que é o diferencial da pessoa contratar o escritório da Fabiana Paiol? O que é que eu escuto dos meus clientes? O que é que eu escuto dos meus clientes, tá? Dentro do meu nicho, muitas vezes, é a pessoa Fabiana, tá? Não é nem tanto o nicho, porque eu trabalho muito a minha pessoa dentro do meu marketing. Contratar o escritório, a Fabiana tem muita paciência, a Fabiana entende a gente, ela escuta. Então, muitas vezes, a diferenciação pode sim ser a sua pessoa, a forma de você trabalhar, a forma de você estar ali se conectando com o seu cliente, tá? Então, essa parte para você escolher seu nicho, é importante você trabalhar e ver como que você vai desenvolver essa parte para poder trabalhar dentro do seu negócio. E claro que cada nicho você escolher vai ter um cliente para você poder trabalhar com ele, né? Como que é esse cliente, tá? Como que você vai... Primeiro, quem é esse cliente? Então, é muito importante ter bem claro quem é esse cliente que eu vou trabalhar. E quando a gente fala de trabalhar o cliente, muitas vezes isso é tão difícil, né? Quem aí tem dificuldade de trabalhar o cliente ideal? Coloca assim nos comentários que eu quero saber. Se você já tem algum nicho que você já escolheu também, coloca aí nos comentários para mim para eu poder saber qual que é o seu nicho, tá? Ou não, ainda tô em dúvida do meu nicho. Vamos fazer isso aqui não um monólogo, tá? Vamos fazer aqui um bate-papo muito legal para a gente poder trocar aqui informações e eu também conseguir auxiliar vocês aí do outro lado, tá? Então, o cliente, quando a gente estuda o cliente, tem que entender assim, quem que eu vou atender? E o que eu vou vender para esse cliente, né? Qual produto eu vou vender para esse cliente? Não necessariamente a gente precisa vender só projeto, né? Eu já falei um tanto de vezes aqui que a gente também pode vender consultorias de diversas formas, tá? Mais projeto. E existem outras coisas, acompanhamento de obra, reforma, né? Essa parte eu não trato muito aqui no canal, mas a gente pode sim trabalhar tudo isso, né? Tudo isso dentro da área da arquitetura e do designer, tá? Então, e por que eu quero atender esse cliente? Por quê? Isso tem que estar bem claro para você, o porquê que você quer atender esse cliente. Porque muitas vezes você escolheu o cliente e você perceber... Você pode às vezes escolher um cliente lá na frente, você perceber que aquele cliente não é o cliente tão desejado assim para você atender. E também não tem problema nenhum, tá? Porque isso a Maristela já tá falando ali que quer trabalhar no nicho da sustentabilidade. Isso é muito legal, né, Maristela? Eu lembro uma época na minha profissão também, que eu queria trabalhar muito com green build, né? Essa parte eu fui estudar. Cara, eu fui estudar e percebi que não tinha nada a ver comigo, né? Então aí eu olhei e falei assim, não, esse não é o nicho. Fiz um curso com uma galera fera lá da UNB até, e aí eu percebi que aquilo ali não era para mim. Então, vale muito a pena quando você escolher o nicho, você começar a se aprofundar no assunto para você ver se realmente é aquilo que você quer trabalhar. Porque às vezes a gente cria algumas coisas na nossa cabeça e não tem muita noção o que é trabalhar com aquilo no dia a dia. E é isso que vai fazer a paixão, né? A gente tem que ter paixão pelo nosso trabalho. O cliente, ele tem que olhar no nosso olho e perceber que aquilo mexe com a gente de uma forma muito encantadora, né? A nossa profissão, ela é uma profissão muito linda. E ela é uma profissão que tem diversas áreas para atender. Diversas mesmo, tá? Existe aí hoje uma gama de possibilidades para você poder nichar e trabalhar cada vez mais com clientes que queiram trabalhar contigo. E isso só vai acontecer quando você começar a entender quem você está atendendo, o que você está vendendo e por que você está atendendo aquele cliente. São perguntas que você tem que responder, tá?
Você tem que estar ali bem claro para você, né? E para que eu tô atendendo esse cliente? Para quê? O que eu tô solucionando para ele? Qual problema eu tô resolvendo? Às vezes é uma pergunta muito difícil, né? Qual o problema, Maristela, você, por exemplo, está resolvendo do seu cliente dentro da sustentabilidade? Você já parou para pensar? Que o cliente, normalmente, ele vem com um desejo ou com uma frustração ou com algum problema, alguma dor, tá? Isso tem que ficar bem claro para quem está aí querendo trabalhar dentro do nicho do negócio para poder crescer, tá? Ai, Fabi, eu vou ficar na neura do nicho e agora eu não vou conseguir trabalhar. Não entra nessa, tá? Escolhe um e vai trabalhando. Se você não tem um definido, vai pegando o que aparecer e aí você começa dentro da sua afinidade a perceber, nossa, eu gostei muito mais de trabalhar com esse tipo de trabalho do que com esse. Não gostei muito mais de trabalhar com projeto residencial do que com comercial. Eu, por exemplo, algumas coisas me fizeram eu escolher o residencial, tá? Vou contar aqui um pouquinho para vocês. Na verdade, eu comecei já fazendo muito projeto residencial no início. O que apareceu para mim no início foi muito projeto residencial. Não apareceu tanto comercial, tá? Mas o que eu percebi dentro do mercado para mim? O comercial, tá, gente? O que acontece? A pessoa, ela aluga uma sala, essa pessoa ela tem um tempo muito rápido para você desenvolver o projeto dela. Muitas vezes você tem que desenvolver o projeto muito rápido, porque a pessoa tá ali pagando aluguel, já que é um projeto que demanda muito, muito rápido, né? E você tem que estar ali num criativo muito rápido. E eu não tava a fim de atender muito isso, tá? Porque não que o residencial não seja assim, mas o residencial, eu vejo que os clientes, eles pensam mais, eles trabalham mais a casa deles, né? Não tem essa coisa, às vezes é um ou outro que às vezes, não, eu quero construir logo porque eu quero me mudar, tal, mas sempre tem uma demanda que quer trabalhar muito o projeto. E eu gosto muito dessa parte, de trabalhar muito o projeto para não ter problemas de querer mudar depois na obra. Então, para mim, trabalhar o residencial e outra, o que me fez eu gostar do residencial? Porque o residencial, gente, é um sonho muito íntimo, assim, da pessoa, né? De realização, de ter a casa própria, da realização de reformar, às vezes, o apartamento e deixar com a personalidade dela. Então, é algo muito pessoal. E eu gosto de trabalhar dessa forma, né? E aí você tem que pensar o que eu gosto de trabalhar. Quando eu estava lá na faculdade, que eu pensei em trabalhar, tá? Eu pensava em trabalhar com arquitetura de madeira, só que o que aconteceu? Eu não fui muito para essa área de estudar muito até essa parte mais sustentável, de arquitetura mais sustentável, né, de construções, de adobe, enfim. Eu fui mudando o meu pensamento de acordo com o que eu estava na época estudando o mercado. Porque eu também sempre fiz muito isso, de estudar o mercado imobiliário, tá? Porque isso é muito importante, a gente está entendendo de mercado imobiliário para poder também estar aí vendendo o seu trabalho. Por quê? Porque muitas vezes o seu trabalho, ele vai fazer uma diferença no imóvel, seja comercial, tá? Ou seja residencial. Você vai estar, o seu trabalho vai estar agregando um valor àquele imóvel. E muitas vezes, com esse questionamento do cliente, você explicando isso para ele, você consegue tecnicamente explicar algumas mudanças no projeto. Você consegue vender, às vezes, o seu projeto com mais facilidade ou sua consultoria, tá? Então, essa parte de você entender também de mercado imobiliário, isso me fez ampliar muito a minha visão dentro de quando eu estava ali trabalhando. Então, eu gosto muito de olhar sites de imóveis para ver valores, quanto que tá? Seja no residencial, eu gosto muito de ver residencial, então eu entro para ver quanto que tá o valor do imóvel na minha região, quanto que tá o valor de uma casa que tá nova, quanto que tá o valor de uma casa que tá antiga, para eu poder o quê? Conversar com o meu cliente sobre isso. Porque isso muitas vezes vai fazer diferença. Por quê? Porque eu conheço
o perfil do meu cliente. Então, eu sei que os meus clientes, a Mari tá esquecida que as lives agora são 8h30 da noite. Mas tá tudo bem, Mari. Chega aí, vamos bater papo, põe esse povo para movimentar aí. Então, gente, coloca aí para mim de novo nos comentários, quem tá entrando agora na live, tá? Qual o seu nicho que você tá trabalhando? Coloca para mim aí que eu vou te auxiliar um pouquinho. Se você já tem o seu cliente definido ou se você não tem, vamos trabalhar um pouquinho nessa live que eu tô aqui para auxiliar vocês, tá? E quanto mais vocês escrevem, mais eu posso comentar, que também mais a live fica mais trabalhada, né? Como se fosse uma aula mesmo para vocês aqui de tira dúvidas. Então, quanto mais vocês interagem comigo, mais fica interessante o negócio aqui. A Mari vai começar a interagir aí, né, Mari? Hoje eu vim falar aqui de nicho e de cliente, né? O tanto que é importante ter definido isso, mas isso também não é algo para ser desesperador, tá? Porque o desespero, às vezes, de trava, né? De, eu não sei o meu nicho, eu não sei o meu cliente, aí trava e aí não trabalha. Não façam isso, tá? Uma coisa que é muito importante, porque isso tudo vai definir, inclusive, o seu marketing, tá? Porque aí você vai entender como que você vai trabalhar o seu marketing para poder atrair esse cliente para você. Então, por isso que é muito importante estar bem estudado isso, bem estudado. A gente tem lá dentro do 10 todo mês um módulo só de cliente. Quando entra na mentoria, a gente trabalha mais ainda o cliente, porque a gente sabe que essa é uma parte fundamental para qualquer negócio. Se você nunca fez esse estudo, tá? Nunca fez estudo, para uma tarde, pelo menos, para pensar nisso, sabe? Para estudar. Porque se você não consegue definir para quem você está vendendo o seu serviço, é muito mais complicado. Boa noite, Ana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Thiago tá aí também, Cláudio tá aí, a Marina tá aí, Rosemary tá aí. Sejam bem-vindos na live. O pessoal também que entrou antes aí, que tá uma lista aqui de gente que entrou, entra e sai desse Instagram. Então, gente, vamos mandar essa live para mais pessoas aqui na setinha, ó. Encaminha para os amigos e vamos lá encaminhar para todo mundo entender aí como que vai trabalhar esse cliente ideal e o nicho, né? Então, quando você vai trabalhar o seu cliente, o que você vai entender? Quais são os benefícios, né? Quais são os benefícios que o meu cliente vai ter com o meu serviço? Qual o benefício? Às vezes é muito complicado, né? A gente trabalhar isso, mas isso tem que ser escrito, tá, gente? Esse trabalho de você desenvolver o seu cliente, o seu nicho, não é uma coisa para você pegar uma tarde, deitar lá e ficar pensando, quem é meu cliente? Não, é escrever, é trabalhar, é fazer mapa mental, né? É fazer um brainstorm ali do seu negócio, para você cada vez mais entender. Isso é um estudo que tem que ser sempre revisado. Então, mesmo que você já esteja há muito tempo no mercado, pare e pensa, tá? Caramba, será que eu tô fazendo tudo direitinho mesmo para o meu cliente ideal? Sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar na comunicação. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar no seu marketing. E esse é a base, tá? É o arroz com feijão que a gente fala. Se você o arroz com feijão não tá bem feito, pode ter certeza que lá nos seus acompanhamentos vai estar faltando ali a base, né? Igual a estrutura da casa, se a estrutura não tá bem feita, não adianta subir. Vai começar a dar problema na casa, vai dar rachadura, vai dar infiltração, né? Não fez a impermeabilização direito, vai subir a infiltração do solo. É a mesma coisa no seu negócio. Se você não fez a base, a fundação direito, que é esse estudo do meu nicho, do meu cliente que eu tô atendendo, vai dar uma hora, vai ter problema. Eu falo que no início não tem problema, porque no início você precisa aprender com o que você gosta de trabalhar. Mas para quem já tá aí 4, 5 anos no mercado, já deu para entender um pouco, né? Quem que eu atendi, quem que eu não atendi, quem que eu gostei. Eu ainda falo que até o 3º ano ali, ainda tem muita coisa para aprender, para pegar, para fazer projeto. Apareceu o projeto de academia, faz. Apareceu o projeto de casa, faz. Apareceu o lavabo, faz. Apareceu a oficina, faz. Porque aí você vai conseguir ver com o que você gosta de trabalhar. Tem gente que já sai com uma clareza maior e tem gente que não sai com a clareza maior. E tá tudo bem.
E tá tudo bem, cada um tem o seu passo, tá? Mas essa base que você tem que entender aí de você estudar, né? E trabalhar isso e escrever, né? Escrever, por exemplo, alguém aí coloca um cliente ideal. Coloca aí o cliente que vocês querem trabalhar, para ficar mais fácil aí. Alguém coloca aí o cliente que você quer trabalhar, pra gente começar a deixar isso aqui mais animado. Coloca aí, quem foi lá em cima que falou de sustentabilidade, né? Mas quem que é o cliente? Quem que é o cliente? Sustentabilidade é uma área. Quem é o cliente que quer trabalhar? É sustentabilidade dentro da parte residencial? É sustentabilidade dentro da parte comercial? Tudo isso é diferente a forma de falar. É diferente a forma de se comunicar. Cliente rico, tudo bem. É uma luz no fim do túnel. Eu quero atender cliente A, por exemplo. E aí você tem que entender, tá, Ana? Como que esse cliente, onde esse cliente vai? O que esse cliente consome, né? Como que é o perfil desse cliente? Quais lugares ele está frequentando? Na minha cidade, por exemplo, se eu for mapear, onde que esses meus clientes andam? Quais bairros eles moram, tá? Por exemplo, aqui, se eu vou atender, né? Ó, o Thiago. O Thiago trabalhou muito tempo, né? Minha Casa Minha Vida, baixa renda. É uma comunicação totalmente diferente da Ana. Assim, é o oposto, tá? Por exemplo, Ana, para você querer atender um cliente rico, tá? Por mais que a gente fale assim, a aparência não conta, conta muito, tá? Você não vai atender um cliente que você vai cobrar 20, 30 mil no projeto de regatinha. Então, assim, isso tudo é comunicação. A comunicação, o corpo fala, tá? A forma que você fala, as palavras que você fala. Um cliente rico normalmente é uma pessoa viajada, é uma pessoa que entende de várias culturas. Então, ele vai conversar com você sobre isso, ele vai te falar do cafezinho que ele viu lá na França e que ele gostou e que ele quer trazer um toque parisiense para dentro da casa dele, por exemplo, que ele comeu não sei aonde. E é muito importante você ter a mesma linguagem, entende? Então, por exemplo, Fabi, mas eu não tô preparada para atender então esse cliente. Então tem que trabalhar a sua cultura, tem que trabalhar diferente do Thiago. Por exemplo, se o Thiago chega para trabalhar com o pessoal Minha Casa Minha Vida e ele chega numa BMW para atender, vai assustar. Porque eles vão olhar e vão falar assim, eu não dou conta de pagar esse profissional. Eu não dou conta, né? Então, por exemplo, o Thiago, se ele vai atender Minha Casa Minha Vida, tá tudo bem ele ir com uma camiseta preta, uma calça jeans e um tênis. Agora, se for atender classe AA, ele tem que ir com um relógio, ele tem que chegar num carro. Infelizmente, o mundo é assim, tá, gente? Você tem que entender quem é o cliente que você quer trabalhar, porque senão ele não vai se conectar contigo. Ele tem que se conectar. Não é muito mais fácil eu ir atender uma pessoa de Minha Casa Minha Vida de calça jeans, um tênisinho, uma blusa básica, que ele vai olhar pra mim e vai falar assim, nossa, ela parece comigo, tá? Ela parece comigo. E, gente, Minha Casa Minha Vida não quer dizer aqui, pelo menos em Brasília, não quer dizer só que é baixa renda. Minha Casa e Minha Vida também tem classe média, tá? Tem aqui o Jardins Mangueiral aqui em Brasília, que não é só classe de renda baixa, tem classe média lá também, né? Então, é a forma de você. Agora, eu vou chegar lá para atender esse cliente falando difícil, falando complicado, falando, por obséquio, você pode me dar um copo d'água? Ele vai olhar para mim e vai falar assim, que arquiteta é essa? Pelo amor de Deus, né? Não vai me contratar, entende? Então, tudo isso a comunicação, ela tem que ser, tá? Bem clara com o cliente que você quer atender. Posicionamento de imagem tem que estar alinhado, só posicionamento de atendimento, né? É verdade. Então, assim, o atendimento, quando a gente fala de você escolher o nicho, o cliente, é o estudo de um todo depois que você faz, tá?
Porque aí você pode trabalhar o estudo da sua marca, das suas cores, tudo alinhado com esse posicionamento que você quer ter, com essa imagem que você quer passar para o seu cliente, qual é o cliente que você quer atender. Isso tudo é um conjunto de coisas que vão formando, né? Ó, a Mari tá falando que era com posicionamento de atendimento. Deixa eu ver, o que eu perdi aqui que você escreveu? Alinhado com posicionamento de atendimento. Então, isso é muito importante, tá, Ana? Então, eu quero atender esse cliente, eu tenho que entender, por exemplo, onde é que eu vou achar os meus clientes da Minha Casa Minha Vida? Thiago, escreve aí pra gente, onde você acha esses clientes? Onde você acha esses clientes? Né? Minha Casa Minha Vida exige buscar materiais que possuem certificação. Aprendi a buscar custo com qualidade, pois são tão exigentes quanto alto padrão. Sim, lá no Mangueiral tem cada casa linda, tá? A casa toda linda por dentro, toda com designer de interiores, tá? Todo decoradinho, bonitinho, tudo lindo. Já fui em casas lindíssimas lá por dentro. Para quem não conhece, não é de Brasília, Jardins Mangueiral foi um bairro que foi criado no sistema Minha Casa Minha Vida para a classe média. São várias casas, são 2 casas germinadas, algumas são casas de 3 quartos, tem casa de 2 e tem apartamento também. Não sei se tem apartamento de 2 ou 3 quartos. Mas é a classe média que trabalha lá, que mora lá. E é um bairro bem bonitinho, as casas são todas iguais, assim, coloridinhas, tá? Uma do lado da outra, terrenos pequenos, mas que tá ali. E na frente não tem muro, então é bem bonitinho, tem uma praça no meio, que todo mundo convive, com churrasqueira. É bem legal lá, tá? Então, assim, eu já fiz alguns projetos pra lá também. E sempre material bom, tá? Com um custo menor, mas material bom, procurando marceneiro para fazer tudo, porque como as casas são menores, né? Então, eles entendem que precisa ter marceneiro para poder a casa ficar bem organizada, investem nisso. É a casa, é a conquista do sonho, né? Então, olha só que interessante. O Thiago, ele percebeu que ele tinha que procurar materiais que possuem certificação. Então, isso é muito interessante, né? No meu caso, tive que andar muito nas cidades satélites, buscando ver o perfil da cidade, ver o perfil das pessoas. Isso é um estudo. Isso é um estudo profundo do seu cliente que você vai atender, tá? Por quê? Porque se eu vou atender, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer os hábitos, eu tenho que conhecer onde eles andam, né? Olha só, o Thiago, ele mora pra cá, né? Mais pro Jardim Botânico, Lago Sul. E aí teve que rodar Valparaíso, Ceilândia, Gama, para conhecer o cliente dele. Para conhecer o cliente dele profundamente, tá? Então isso é muito interessante. Eu já atendo mais aqui no meu bairro, né? Jardim Botânico, Lago Sul. Para mim é mais fácil. Por quê? Porque eu não tive tanta essa dificuldade de ter que estudar. Porque eram pessoas que eu já estava ali convivendo desde a minha infância, né? Entendendo mais essa rotina de família, como é a parte residencial. Então, foi uma coisa que foi nascendo, mas tem que fazer o estudo também, né? Do que eles precisam. Então, tem que fazer um estudo sempre, tá? O estudo de anotar, eu fiz sim, mas foi um estudo mais fácil do que esse do Thiago, ó. O financiamento da Caixa exige materiais com certificação. Interessante, né? O Rafael Mesquita, que entrou aí também, ele trabalha com essa parte da Caixa Econômica. Ele trabalha lá com, não sei se ele ainda tá aí, trabalha com essa parte de financiamento lá. Uma pessoa legal pra você conhecer, viu, Thiago? Trabalha lá com essa parte de financiamento. Então, olha só como é legal, né? A live tá aqui acontecendo, o Thiago resolveu falar, a Ana resolveu falar, e aí vem trazendo aqui, ó, até pessoas, né, para poder às vezes um conhecer o outro, fazer network. Isso é muito legal, tá? Isso é muito legal. Ó, Ana, que legal, não sabia. Vou até pesquisar, só de curiosa. Ó, a imagem diz muito sim do profissional. Nosso serviço, a nossa imagem. Suas lives são 10. Obrigada. Denise entrou, nossa aluna. Quem é aluno 10 todo mês que tá aí? Colocando nos comentários que eu quero saber. Quem da mentoria tá aí no momento, coloca eu aí que eu quero saber se vocês estão aí, tá?
Então, essa parte do cliente e do nicho, porque quando você vem do macro, né, assim, que é a segmentação, e é muito interessante isso, quem tem muita dúvida ainda do que vai trabalhar, né, pega o que você mais gostou, às vezes, de fazer ali, sabe? Eu vejo assim, se você ainda tá na faculdade, por exemplo, eu fiz um projeto bem puxado na faculdade, eu lembro a época, um projeto final, eu fiz um hotel, spa. Vim fazer projeto de hotel agora, 14 anos depois de formado, né? Ainda estava na minha memória registrado tudo que eu estudei lá no meu projeto final. Foi um estudo bem intenso que eu fiz de hotéis, né? E é um nicho interessante de trabalhar. Mas aí eu trabalhei, como eu queria trabalhar na época com madeira, e aí foi tudo com madeira, né? Foi um terreno enorme. Peguei um terreno até que era da minha família, uma chácara do meu avô, pra gente transformar lá num hotel fazenda, né? Um sonho que nunca aconteceu, ficou só no papel. Mas tá lá. Fiz tudo lá, bem lindo, um hotel spa. E era um hotel spa, tá? Ou seja, eu tive que estudar 2 programas de necessidades para entender como funcionava. Então eu tive que ir muito em hotéis, tive que ir em um monte de spa. Então o que eu visitei na época de hotel e spa para entender aquilo ali que eu ia fazer não foi brincadeira. Visitei muito. E é isso que a gente tem que fazer, essa pesquisa de campo. Com o que eu quero trabalhar, como que eu vou, como que funcionam os outros, né? Como que é que tá os que estão, assim, por exemplo, projeto comercial, é muito interessante você ver quais são os bons no mercado, né? Como é que as pessoas estão se comportando nesses estabelecimentos? Por que tem uns estabelecimentos mais cheios que os outros? Né? Bem diferente do comercial ou do residencial. Né? O residencial você já entra em outra parte. Por exemplo, essa semana que eu estava no hospital, né? Um outro nicho, arquitetura hospitalar. Você pode trabalhar com hospitalar macro ou você pode trabalhar só com clínicas menores, né? Eu já fiz algumas clínicas também. E aí é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de estudo que você tem, é um outro tipo de cliente que você tem que ter, tá? Quando você vai para a área mais comercial, você tem que estudar tanto o seu cliente quanto o cliente do seu cliente. Porque senão você não vai conseguir atender o seu cliente direito. Porque se você não entender o cliente dele, são 2 estudos. Porque como que o cliente dele se comporta? É muito importante para você poder entender e fazer essa parte do projeto, né? Entender como que você vai atender a melhor necessidade dele com quem, muitas vezes, ele conhece o cliente dele e às vezes não, tá? Às vezes ele conhece e às vezes não. Então você vai perguntar um monte para ele do cliente dele, mas às vezes a pessoa que está ali no projeto comercial, eu vejo muito esses programas, isso é muito interessante, tá? Eu gosto muito de ver isso. Então, assim, o que você gosta de ver na televisão, Fabi, quando você tá à toa? Eu gosto de ver programa de decoração e gosto de ver programa de comida. E aí tem um programa que mistura decoração e comida, que eu até esqueci o nome dele, é no Food Network, que é dos restaurantes. Esqueci o nome, SOS Restaurantes. Alguém já viu esse programa? Ele é muito legal. E eu acho muito interessante porque ele vai lá e ele começa a trazer o olhar do cliente, tá? Isso tudo a gente pode ir trazendo um pouco para dentro do nosso negócio, quando a gente começa a ver outras áreas e como que funciona. Então eu gosto muito de entender um pouco. E é tão interessante quando ele, por exemplo, vai num restaurante da pessoa e aí o dono do restaurante, ele não tá entendendo por que o restaurante dele não tá funcionando muitas vezes, né? Aí olha, tá bem capenga o designer, né, tá ali todo ruim e muitas vezes tem o serviço que tá de má qualidade, né, o atendimento que tá ruim. Isso tudo, gente, tem como você casar para dentro do seu escritório também. Porque se às vezes não tá bom, o que eu preciso melhorar? Será que é meu atendimento que tá ruim? Será que é meu escritório que não tá assim, à vista do cliente? Ele vai olhar e vai falar assim, nossa, mas nem o escritório dela é bonito, como é que ela vai fazer minha casa? Então, assim, e aí uma coisa muito interessante, ele pega o cliente, ele pega o dono do estabelecimento, leva para fora e ele coloca agora, olha com o olhar do seu cliente.
E o dono do estabelecimento, normalmente, ele tem muita dificuldade de olhar com o olho do cliente. Porque, na verdade, muitas vezes o dono está preso ao querer dele, ao meu querer. Eu acho que meu cliente quer isso. Na verdade, é o querer pessoal, né? Dentro da minha empresa eu quero isso, e ignoro o que o cliente quer. E aí, o que o cliente quer é mais importante do que o que você quer dentro do negócio, tá? Porque não adianta você querer vender um trabalho que o seu cliente não tá se conectando ali, entende? Ele não tá nem entendendo o que você tá falando. Se ele não tá entendendo o que você tá falando, como é que ele vai te contratar? É a mesma coisa lá nesse SOS Restaurante, né? Então, o que eles fazem lá? Eles dão uma repaginada no visual, porque o visual é importante, a primeira impressão que a pessoa entra e olha, né? Nossa, que bonito. E aí isso, fazendo uma comparação aqui, é o seu escritório, é o seu marketing, é o seu feed do Instagram, que o cliente vai olhar e vai falar assim, nossa, que interessante isso aqui, né? Deixa eu entrar aqui para ver. Aí não adianta só entrar e não ter nada, né? Lá no restaurante a comida tem que ser boa. Se for ruim, ele nunca mais volta. Se o atendimento for péssimo, se for demorado, ele nunca mais volta. E isso é a mesma coisa para dentro do escritório, tá? Se o cliente chega, ele pode até te contratar, mas se ele não é bem tratado, se você não cumpre os seus prazos, se você não tem um atendimento com o cliente ali, se você não tem muitas vezes uma forma de trabalhar esse atendimento com o cliente, tá? E ter esse trabalho de estar sempre pensando em servir, em se importar com o seu cliente, pode ser que ele não volte, né? E isso é muito triste para dentro do negócio quando o seu cliente não volta, porque algo aconteceu ali. Porque, gente, quando você faz o trabalho legal, o cliente volta. Ele volta para fazer o banheiro, ele volta para fazer a sala, ele vai fazer um projeto comercial, você normalmente vira o designer daquele profissional, o designer daquela família, o arquiteto daquela família, e isso é muito legal, tá? Isso é muito legal. Então, e isso você trabalha com o cuidado que você tem com o seu cliente, tá? E aí, voltando lá no SOS Restaurante, fazendo essa comparação desse programa que eu acho muito legal e que eu gosto muito de assistir. O que acontece muitas vezes? O dono do negócio, ele não aceita no início o que o outro está falando que ele precisa melhorar dentro do estabelecimento dele. É uma resistência que existe dentro de alguns proprietários. A maioria tem essa resistência. Isso é um pouco do ser humano, né? Da resistência. Ah, mas está chegando uma pessoa de fora e metendo o bedelho no meu negócio e a pessoa nem conhece. E muitas vezes aquela pessoa de fora tem uma experiência tão maior que só dela olhar, ela já bate o olho e consegue verificar, olha, aqui tá errado, aqui estão os pontos cegos, né? Aqui você não tá vendo isso, olha só, você precisa melhorar isso. E sabe o que ele faz de muito interessante? Ele faz um vídeo. Ele vai na redondeza e sai perguntando. Isso é um trabalho muito interessante, tá? De fazer. Ele vai na redondeza e pergunta: por que você não vai naquele restaurante? Ou seja, por que as pessoas perto de você não estão consumindo o seu serviço? O que está acontecendo? Será que elas não te conhecem? Um principal problema, tá? Que eu diagnostico logo quando entram os alunos lá no curso é: o seu vizinho sabe que você é arquiteto? Os seus amigos sabem que você é arquiteto ou designer? Normalmente o ciclo nem sabe da profissão da pessoa. Então aí tá um problema. Um problema. E não acho que não é um problema. Ai, mas eu não quero misturar minha vida pessoal com a minha vida profissional. Eu quero ter um Instagram separado pessoal e no meu Instagram pessoal eu não falo do meu trabalho. Tá errado. Tá errado. Porque, gente, é muito importante vocês entenderem que quanto mais vocês pensarem que as pessoas sabem o que eu faço, entendem o que eu faço, olham no meu olho que eu tenho paixão pelo que eu faço, é mais fácil delas te contratarem.
Porque ninguém quer contratar alguém que nem sabe direito quem é, né? Ninguém contrata quem não tem uma conexão, uma confiança, né? A gente fala muito da confiança. Então, a confiança, ela é a base de uma contratação, tá? É a confiança. E como que se estabelece essa confiança, tá? Hoje, o jeito mais fácil é você fazendo um marketing dentro do seu Instagram, marketing dentro do YouTube, para as pessoas poderem irem te conhecendo e conhecendo um pouco mais do seu trabalho. E aí isso vai virando, no início, às vezes, no início não é fácil não, gente. Só eu sei do meu início, não é brincadeira, né? Você faz vídeo, ninguém vê, ninguém curte, ninguém vem, ninguém comenta. Ai, meu Deus do céu, isso aqui não tá dando certo. Tem que perseverar, porque vai dar certo, tá? Vai dar certo. Tem que continuar fazendo, tem que continuar estudando esse cliente. Mas também existem outras formas de você fazer captações de cliente perto de você. Lá dentro do 10 todo mês a gente ensina várias técnicas, tá? Tanto utilizando a parte online quanto a presencial, porque a gente sabe que muitas vezes numa cidade, no seu entorno ali que você vive, você consegue fazer muitas conexões importantes para o seu negócio. Claro que utilizando a rede social você pode potencializar isso, mas a gente também acredita que ir conversar, né, esse network de você ir, dar uma volta, olhar, ver o que tem de interessante para você perto, também faz diferença, ainda mais para você que quer ter esse olhar de conhecer muito mais o seu mercado, tá? Então isso é muito importante. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando aqui para vocês? Nós já estamos indo para 41 minutos de live. Quero saber se tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês aqui. Tá? A gente tá começando de novo com a jornada do 0 ao 10K e do jornada 10K, né? Eu não sei porque agora eu tô falando jornada do 0 aos 10K, mas é jornada 10K do 0 aos 10 mil. Trocando as bolas aqui. Então, muito importante essa base. Por isso que eu trouxe hoje essa aula para entender a base, né? E a base, a gente começar trabalhando nas lives, essa base. E essa base tá bem já estruturadinha e você entender e compreender que, nossa, eu preciso estudar isso. Nossa, eu preciso fazer o meu brainstorm lá, botar as palavras, por exemplo, meu cliente ideal é residencial, tá? E aí no meu mapa mental eu vou puxando, e onde é o residencial que eu quero atender? Qual bairro? Ah, é Lago Sul e Jardim Botânico. Qual é o perfil desse cliente? Quantos anos ele tem? Aí vou anotando e vou conhecendo mais esse cliente. Por onde ele anda, né? Por onde eles vivem. É igual... Como é que era o nome daquele programa, gente? Da Rede Globo. Onde eles habitam, onde eles moram, dos bichos. Esqueci o nome. Globo Repórter. Por onde eles moram, onde eles habitam, né? O que eles fazem? É exatamente isso. Você tem que estudar isso. Não tem como... ter uma comunicação assertiva e conseguir, porque senão você vai ficar trabalhando com o que vem, trabalhando com o que aparece para você, você nunca vai estar escolhendo. E eu vou fazer uma boa referência aqui, por exemplo, com o namoro, tá? Se você tá com a autoestima baixa, se você tá lá sofrendo, na sofrência, só vai aparecer o quê? Tralha. Só vai aparecer tralha. E isso é a mesma coisa com o cliente. Se você tá... Aí quando você começa a melhorar, cuidar de você, né? Melhora a autoestima, começa a se conhecer mais, tá naquele momento, não quero ninguém. Aí aparece a pessoa legal, né? Aí aparece a pessoa legal e você tá bem, aparece mais 500, né? Aí você fala assim, pô, agora apareceu mais 500. É assim. É a mesma coisa no seu negócio, tá? É a mesma coisa no seu negócio. Por quê? Essa é uma combinação mais fácil de vocês entenderem. Porque aí vocês olham e tá assim, eu tô aberta para tudo. Vai aparecendo qualquer coisa. E aí você vai pegando qualquer coisa. E aí o que vem, você vai pegando, você nem escolhe quem vem. Você nem escolhe. Na hora que você vê, você tá atolado, ganhando pouco, fazendo o serviço que você não gosta, trabalhando na área que você não gosta, tá? Fazendo diversas coisas que, poxa, não tô fazendo isso.
Teve uma época aqui que eu tava falando de aprovação de projeto. Quem pegou essa época aqui que eu só falava de aprovação de projeto? Ah, Fabi, o que apareceu para Fabi? Apareceu o projeto residencial para Fabi? Apareceu o projeto de interiores para Fabi, que é o que ela gosta de fazer? Não. Apareceu só aprovação de projeto. Pepino. Pepino. Até hoje ainda aparece, gente. Até hoje ainda aparece. Só pepino. E aí vem a peneira. Fabiana, quer trabalhar com isso mais? Não, só para os meus projetos residenciais. Que hoje eu posso tirar um alvará de 7 dias e dar entrada bem tranquilozinha aqui em Brasília. Então é esse que eu quero trabalhar. Fabiana, quer trabalhar com projeto hospitalar? Não, porque eu tenho que participar de aprovação de bombeiro, eu tenho que fazer um monte de outras aprovações, que são projetos bem demorados. Ai, Fabi, mas ganha muito bem, né? Ganha. Aí você tem que ter muito amor para trabalhar com isso. Para estar lá fazendo aprovação de bombeiro e estar ali disposta a entender de tudo aquilo. Eu entendo de tudo isso, tá? Porque eu já estudei muito essa parte de aprovação. Muito. E até essa semana eu tava conversando com um cliente que queria que eu fizesse isso pra ele. E eu falei pra ele, eu não vou aceitar. Não vou. Disse não. Por quê? Porque eu cheguei num momento que eu tenho que dizer não para as coisas que não tá fazendo mais sentido também eu trabalhar. E ficar ocupando muitas vezes o meu tempo, né? Às vezes um tempo que eu posso estar trabalhando com o que realmente eu tô gostando, que é fazer os meus projetos e dedicando aqui nos cursos, dedicando ao que eu gosto, que é ensinar e fazer meus projetos residenciais, né? Agora eu vou falar para vocês que eu gostei de fazer projeto de hotel. Gente, eu amei fazer projeto de hotel. Vamos ver como é que vai ser aí o resultado disso, mas foi uma coisa que eu gostei muito mesmo. Mas se eu for pegar a arquitetura, tem aprovação no bombeiro, tem aprovação dependendo do tamanho, né? Se for menor, pousada, não tem tudo isso. Dependendo do local tem tudo isso, tá? Então, até isso você tem que entender. Qual processo técnico eu tenho que passar dentro do nicho que eu vou escolher? Porque a parte técnica você vai ter que dominar. E como é que domina? Estudando mesmo, gente, é comendo. Quando eu trabalhei com parte de aprovação, eu comia norma, eu estudava norma. Eu pegava as normas, assim, aqueles calhamaços de norma e lia. Pegava o código de obra da cidade e lia inteirinho para entender o que eu ia fazer. Né? O projeto residencial ele é bem mais simples nessa parte. Mas a gente tem que entender qual é a parte técnica que me cabe para poder trabalhar nesse nicho. E que eu não vou estar fazendo besteira. E que eu não vou estar errando com o meu cliente. Ai, Fabi, mas então como é que eu vou fazer para começar a ganhar dinheiro se eu não tenho essa parte técnica? Olha, a gente tem uma aluna que ela trabalha com designer infantil, só que ela tem um sonho, que é trabalhar com arquitetura de navio. De navio, não é, Mari? Como é que é? Ela quer trabalhar com interiores de navio, tem o náutico, né? Arquitetura náutica. Ela quer trabalhar com a parte náutica bem específica. O que ela tá fazendo? Ela tá trabalhando no nicho dela, que ela gosta também, e que hoje tá dando essa rentabilidade para ela, e enquanto isso ela tá se aperfeiçoando no outro nicho, que ela quer trabalhar mais para frente. Então você pode ir fazendo isso também. O que hoje eu consigo fazer? O que hoje eu domino? O que hoje eu consigo com mais facilidade trazer dinheiro para o meu bolso? Porque, gente, não adianta nada vocês também ficarem mirabolando as coisas e não trazer dinheiro. Porque isso vai gerar muita frustração. A falta da entrada de dinheiro, ela gera frustração profissional. Porque aí você vai achar que o erro tá na profissão. E não tá. A nossa profissão, ela é linda. A nossa profissão tem muita área para atuar. Mas tem que entender essa base para poder. E é uma base que a gente não aprende na faculdade. É uma base que, infelizmente, né, nem pós-graduação muitas vezes dá isso tudo muito completinho, assim. Né? Às vezes você vai fazer uma pós-graduação. Eu lembro que eu comecei a fazer uma pós-graduação até de Master de Arquitetura e Iluminação. Gente, iluminação
Sério, não é a minha praia ficar calculando quanto que a luminária tem que ter. Eu prefiro terceirizar isso. Coloco os pontos. Se a pessoa quer um projeto luminotécnico bem direitinho, beleza, eu chamo alguém que entende, a gente faz junto, tá? Mas não é a parte que eu me apaixonei por fazer. Então, assim, eu estudei várias coisas para entender o que também eu gostava de fazer, né? O que eu ia achar um saco de fazer e o que eu não ia achar. Por exemplo, projetos complementares. No meu escritório, a gente não trabalha com projetos complementares. Eu tenho uma empresa, que eu sempre indico ela, uma empresa que trabalha comigo há anos, e a gente faz essa parceria junto. Se o cliente quiser fechar com ele, bem, se não, amém. Vai ter problema, às vezes, contratando outra pessoa, pode ser que tenha, né? E aí, a escolha dele, tá? A escolha dele contratar ou não. Né? O preço é bom, é competitivo no mercado, então, e aí? Mas eu não paro para ficar fazendo projeto elétrico, para fazer projeto hidrossanitário, para me aventurar a fazer projeto estrutural. Não me aventuro, tá? Foi uma escolha que eu defini lá atrás, isso eu defini lá atrás, tá? Bem quando eu me formei mesmo, eu falei, eu não quero mexer com isso. Eu não quero trabalhar com isso. E eu fiz projeto elétrico, fiz projeto hidráulico, fiz projeto hidráulico de 360 apartamentos que eu tinha que fazer na época que eu trabalhei na obra que eu coordenei, eu que tinha que ir lá ficar fazendo as build. E eu falava, meu Deus do céu, isso aqui não é pra mim não. Não tem nada menos criativo do que fazer projeto hidráulico e elétrico. Pra mim, né? Pra mim. Porque tem gente que gosta, né? Fazer a parte luminotécnica. Claro que o luminotécnico faz toda a diferença no projeto, gente. Não tô menosprezando, tá? Mas é assim, pra mim. Então vocês têm que ver assim, o que pra mim, pra vocês fazem sentido trabalhar. Faz sentido no seu escritório você trabalhar com tudo, você gerir tudo, nem que seja terceirizado? Ah, então faz, então tá. Então você vai cobrar por esse gerenciamento, né? Entende? Então, isso tudo, vocês têm que entender como é esse processo para entender com quem que eu tô trabalhando, o que que eu tô vendendo, o que que eu gosto de trabalhar, o que que eu não gosto. Essas coisas têm que estar bem claro o que que eu não gosto de trabalhar. Qual é aquele cliente que veio e, nossa, meu Deus, eu vou ficar ali trabalhando naquilo e vai ser maçante para mim e vai ser desgastante e que eu não quero trabalhar mais desse jeito. Esse tipo de cliente é o perfil que você tem que estudar para você não atender. Ai, mas e aquele que eu amei atender? Nossa, foi maravilhoso. Esse é o perfil que você vai estudar. Para você poder atender mais como eles. Porque não existe só um no mundo, tá? Nesse perfil. Vão existir vários perfis parecidos com esse e que vão ser ali o seu cliente ideal dentro do seu negócio. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando? Vocês estão tão caladinhos. Coloquem aí para mim, então. Se vocês hoje, depois dessa aula aqui, já tem um pouco de clareza aí de nicho e de cliente, coloca aí nos comentários para mim, que eu quero saber. Ah, acendeu uma luz aqui. Ah, eu já entendi um pouco mais de qual cliente eu quero trabalhar. Eu já entendi que eu preciso rever isso dentro do meu negócio, porque eu não estudei muito bem essa base. Coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá? Vamos conversar, gente, sem medo de ser feliz, colocar aí nos comentários. Eu gosto muito de falar que as pessoas que elas conseguem se comunicar muito aqui também dentro do Instagram, o que está acontecendo? As pessoas, elas têm que aprender também a trabalhar essa parte da comunicação. E muitas vezes a gente começa a escrever e trabalhar essa comunicação dentro das lives e a gente começa a perder a timidez, mesmo que tem gente que tem vergonha só de digitar aqui. Eu sei que tem. Eu sei que tem gente que tem vergonha de digitar, de expor a sua dúvida, tá? Ó, o Thiago, lembrar que o perfil que decidimos trabalhar, também podemos pegar aquele cliente que vai dar trabalho e fazer com que fiquemos em dúvida. Sim. Aconteceu isso comigo, de eu olhar e falar assim, nossa, esse não é o meu cliente. Vou mudar. E tá tudo bem mudar no meio do caminho. Né, Ana? Sim, tá fazendo sentido, Fabi. É bem real isso de estudar vários nichos para ver o que gostamos e também o que não gostamos. A Letícia falou, tem que estudar mais sobre isso. É muito bom, Letícia, estudar mais sobre isso e não
E não ficar assim apegado naquilo, né? Nossa, eu escolhi esse nicho, eu vou trabalhar com ele pro resto da minha vida então, porque eu perdi 2 tardes estudando o meu cliente ideal, eu fiz todo o levantamento do meu nicho e trabalhei o meu marketing para isso. Gente, não tem problema mudar no meio do caminho. Não tem problema. As pessoas mudam, vai crescendo, vai tendo mais maturidade dentro do negócio. Olha lá a nossa aluna Jo aí, chegou. Tudo bem, Jo? Saudade de você. Então, isso tudo vai mudando, né? A Emília, está bem claro para mim. É residência somente, não quero outro nicho, não. Que bom, Emília, isso já é uma clareza. Olha, eu quero residencial. Isso já é uma clareza enorme dentro do negócio. Sabe por quê? Porque você não vai falar para comercial. Você não precisa gastar saliva falando para quem quer fazer um comércio. Entendeu? Porque senão bagunça. 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 Você vai falar ali no projeto residencial, vai falar de casa, vai falar de sala, vai falar de cozinha, vai falar de tudo que envolve, de como que é bom estar com a família na casa, de como que é boa essa convivência, de como que é bom receber os amigos, né? Ou se a pessoa é uma pessoa mais sozinha, aí você vai começar a trabalhar o seu cliente ideal. O seu cliente ideal, ele é aquele que gosta de receber em casa, que vai gostar de ter aquela área gourmet maravilhosa. A pessoa que gosta de ter uma área gourmet maravilhosa é uma pessoa que gosta de receber. Uma pessoa que é mais, intimista, né? Normalmente ela até vai trabalhar ali para receber ali os 3 amigos dela mais íntimos, né? Mas não vai ter aquele espaço amplo, tão grande, porque para ela não precisa daquilo, tá? Então, tudo isso você tem que entender, até para você poder ir trabalhando mais, cada vez mais, esse cliente, lapidando. E como que você conhece esse cliente mais fácil, tá? Aí vem aí, um jeito mais fácil, tá? Hoje, na sua rede social, você pode conhecer ele mais fácil, porque você vai atraindo ele e você vai fazer igual eu tô fazendo aqui, fazendo live, perguntando. Cada pergunta que eu faço para vocês, eu conheço um pouco mais de vocês. Cada pergunta que eu faço, cada vez que eu falo assim, escreve aqui nos comentários para mim, eu conheço um pouquinho mais de vocês aí. E se vocês fizerem isso nas redes sociais de vocês, vocês também vão conhecer. Escreve aí um pouquinho para mim da sua dúvida. Escreve qual o problema que você tem na sua casa, qual o problema que você tem hoje no seu comércio. Escreve aqui para mim, para eu saber como que é que eu posso te auxiliar. E aí a pessoa vai escrever, que seja num post, tá? E aí você tem que conectar. Como que se conecta com isso? Aí a gente vai falar isso em outra live, porque hoje não vai dar tempo. A gente vai falar sobre comunicação, tá? De como que é essa comunicação com o cliente, que é um assunto para uma live inteira também, tá? As lives agora são lives aulas, né? Vocês gostaram da aula de hoje, gente? Coloca assim nos comentários quem gostou da aula de hoje. Levanta a mão que eu quero saber. Vamos para a hora do print, gente. Quem gostou dessa live, ela vai ficar salva. Eita, tá acabando. Vamos fazer o print. Faltam 2 minutos. Então eu vou sorrir, agora sair bonitinha do print, tá? Ó. Compartilha nos seus stories. Compartilha lá nos seus stories e coloca a frase que você mais aprendeu aqui, o que ficou na sua cabeça hoje, tá? Para eu poder compartilhar também nos meus stories e as pessoas podendo entender um pouco mais também, compartilhar esse conteúdo. Esse conteúdo vai ficar no IGTV. Se você acha que tem algum amigo que precisa ver, depois que eu postar lá, caminha pela setinha pelo IGTV. Agora não adianta mais, porque na hora que eu sair da live, o que vai acontecer? Vai sumir do direct da pessoa, né? Lá onde fica as mensagens inbox. Mas depois que vai pro IGTV, você pode mandar que ela consegue assistir a hora que ela quiser, tá bom? É só ir na setinha e compartilhar com os amigos. E você que tá assistindo a gravação já pode fazer isso agora, tá bom? Então, gente, beijo pra vocês. Até segunda-feira às 8h30 da noite, tá? Tchau, até mais!